Pronto, começamos a gravar. Deixa eu disponibilizar agora aqui o vídeo bem legal, bem humor. Aí vocês me digam se existe alguma coincidência nas relações de vocês aí. Que gostoso. Bem, isso foi bem aqui em casa, foi assim, né? Muita proteção. Muita proteção, eu protegia demais, e o Márcio soltava, né? É assim. E a gente vê que tá tudo certo, né? O equilíbrio para a vida das crianças. Nem me fala. Isso que aí é um menino, e aqui que é uma menina, e é bem assim. É assim, né? Função pai, função mãe. Lígia, se você está liberado aí. Então, vamos lá, então, dando início. Vou começar me apresentando, né? Primeiramente, também agradecer a presença de todo mundo, das nossas parceiras aqui, cada uma de vocês vai ser essencial e é muito importante para que esse nosso evento, né? Cada uma vai trazer o seu aporte, é muito conhecimento, todo mundo que está participando vai poder ter, né, essa partilha, né? E eu acredito que o maior, eu acho que o bem maior que nós podemos fazer é aquilo que a gente pode compartilhar com os outros, né? Trazendo um pouco de entendimento, um pouco de clareza, né? Muitas vezes, uma simples palavra já basta para que a gente possa, né, sair de vários conflitos, ter um entendimento de várias outras situações que a gente, por, às vezes, anos, passa por complicações, né? Então, meu nome é Lígia Marchesoni, minha formação é fisioterapeuta, né? Porém, há 3 a 4 anos eu tenho trabalhado cada vez mais com as terapias integrativas, pois cada vez mais é a nossa tendência, que não dá mais para separar as pessoas por partes, né? Não dá mais para ver as pessoas como apenas um ombro, um braço, um pescoço, assim como o médico cada vez mais está tendo esse chamado na medicina, de que não adianta olhar para um problema de vesícula, de fígado, de estômago, né? Se você não entende o contexto emocional que aquela pessoa vive, né? Então, dentro das minhas formações, eu tenho a formação da reprogramação biomuscular, né? Desenvolvida por Ana Peixoto, onde ela foi buscando, através das leis biológicas e de outros conhecimentos que ela tem, como anatomia emocional, né? Você analisar o formato do corpo da pessoa, né? O que aquilo tem a dizer, né? Quais são os sintomas que aquela pessoa vive, né? Que estão correlacionando todo esse padrão que vai virar toda uma problemática comportamental, né? Então, a gente acaba olhando o ser como um todo, buscando, né, dentro das leis biológicas, o que aquela pessoa viveu e o para quê, né, que ela está desenvolvendo, né, tais sintomas, né? Dentro de outra formação que eu tenho, que é a psicogenealogia, onde o meu objetivo com a psicogenealogia era complementar as informações da reprogramação, né, das leis biológicas, porque o Dr. Hammer, que é o fundador, né, o que desenvolveu o estudo da medicina germânica, ele basicamente não deu tempo dele olhar para o transgeracional, né? Ele até cita algumas coisas, né? Porém, outros estudiosos até que
Dentro da psicogenealogia, a gente olha também para as leis biológicas para a decodificação das doenças, né? Então, houve um outro segmento de estudo. Então, eu fui atrás da psico para poder realmente entender todo esse contexto, porque não tem como separar, né, eu, você, de todo o contexto familiar, né? E então, eu fui complementando as técnicas, né? Então, hoje, o nosso tema é o projeto gestacional, né? Dentro da nossa avaliação, né, é uma das principais coisas que nós perguntamos, né? Como foi, né, a vida, né? O que passou, né, na vida do teu pai, na vida da tua mãe, quando, né? A gente olha, né, geralmente quando a mãe já estava gestante, mas a gente começa, na verdade, olhando um pouquinho antes, né? E muitas vezes o cliente ele não tem essa informação quando ele vem no consultório, né? E nós deixamos de meio que uma tarefinha de casa, né? Para que a pessoa possa ir buscar essas informações, porque elas são muito complementares, elas são muito importantes. Então, como eu comecei falando no começo, tudo que tem dentro de nós buscamos, nós projetamos, somos projetados pelo nosso clã, pela nossa família. Se a gente olhar para um formato de holograma, onde um pequeno pedacinho vai refletir um todo, né? E assim somos nós. Não temos como separar, né, uma pessoa da sua família, de toda uma crença, de toda uma genética, né? Então, quando a gente começa a buscar, né, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho informação nenhuma do meu pai ou da minha mãe, dos meus avós, porque já faleceram. Só que tudo que está em você, você é parte deles. Então, automaticamente, os seus sintomas, os seus padrões de comportamentos vão estar indicando, né? Assim como o nosso nome, né? Também vão estar dando pistas para a gente olhar para o nosso transgeracional. Olhando também para a questão genética, né? Nós temos a parte de características físicas, as tendências, né? Tais ou tais sintomas, né? Com relação aos nossos familiares. E separando a nossa mente, né? Na genética a gente olha para a questão do DNA, mas nós temos que olhar também essa questão desses comportamentos, desses padrões de crenças que estão dentro de um contexto chamado metagenética, aquilo que está acima da nossa genética. E quando a gente olha para uma questão do inconsciente, do estudo da mente, da PNL, das neurociências, o que é falado para a gente? Que nós usamos a nossa mente racional basicamente de 5%, enquanto 95% é inconsciente. E é dentro desse inconsciente que está armazenado essa metagenética, todas essas informações que a gente não, racionalmente, não acessa, né, como uma forma lógica, né? Mas quando a gente começa a olhar para a questão do inconsciente, de padrões que eu disparo, né, qual é aquilo que te dispara aquele teu hook, né? Como diz a minha professora na psicogenealogia, mas o que é o hook, né? É aquilo que te irrita, é aquilo que te tira daquele estado, né? Aquilo que te dispara aquela parte mais impulsiva, né? Mas eu vivi isso, por que eu vivo isso? Qual é o contexto da sua família? O que essa família viveu? Então, quando a gente fala nos padrões inconscientes, nós temos armazenados ali muitas memórias. E essas memórias, elas vão se aflorando, né, como os programantes, a gente fala, né? E o que seriam esses programantes? Nada mais do que são tendências. Muitas vezes a pessoa não viveu determinada situação, mas no consultório ela vem com conflito, seja, eu tenho um problema quando eu ouço barulho, eu saio de mim, eu fico num padrão que me irrita, mas você levou um susto? Será que tua mãe na gestação passou por alguma situação, né, onde teve um barulho que, né, aquilo te assustou, ou de alguma forma aquele som te irrita, né?
E isso já aconteceu em consultório comigo, né? Que foi muito interessante essa questão. E foi uma das coisas que me levaram a olhar, né, para o transgeracional cada vez mais. Onde eu estava tratando uma filha e o pai veio, acho que 1 ou 2 meses depois, né, dessa filha. E foi muito interessante que ele viveu esse padrão antes, né, de gestar, né, da mãe, né, gestar essa filha, né. Ou seja, foi mais ou menos, acho que quando ele tinha uns 19 anos, que ele passou essa situação. E a filha vem aflorar como esse programante todas essas emoções, sabe? Onde ele sentia essa irritação, esse incômodo, se tem muita gente, né? Então, não tem como a gente não olhar, né, para o nosso transgeracional, para a história da nossa família, porque essas histórias nos compõem, né? Então, falando um pouquinho mais, né, dentro do projeto gestacional, e o que seria esse projeto gestacional, né? Então, ele vai estar correlacionando todos os eventos, né, vividos pelos nossos pais, ou nós como os pais, né, principalmente falando para aqueles que talvez queiram, né, projetando já o seu filho, né, planejando o seu filho, né? Então, quais foram os eventos vividos, né, por esse pai, por essa mãe, antes dessa concepção, né? Nós olhamos para a questão do pai 9 meses antes de conceber a criança. O que esse pai viveu? Quais eram as condições financeiras? Qual era a profissão? Questões emocionais? Tinha briga na família? Como que era essa relação, né, entre esse homem e essa mulher? Né? Qual foi a vida, esse pré-programante desse pai antes da concepção? Ah, tá, mas para que eu vou olhar para isso? Porque isso vai o quê? Determinar, por exemplo, de repente, a sua profissão, né? Vamos supor que um pai que teve dificuldades financeiras, né? Onde talvez ele ou não tinha controle ou ele não era próspero, né? Qual a informação que essa criança vai ter, né? Talvez ela ter a tendência a trabalhar numa profissão onde ela vai precisar fazer uma administração, né? Trabalhar como economista, como bancário, né? Para reparar, né? Então a gente olha todas essas questões para quê? Para entender quais são os meus projetos, né? O para que eu tenho tal profissão, para que eu tenho tal doença, para que eu tenho tal comportamento, né? E quando a gente olha para os nossos filhos, né? E muitas vezes vem uma mãe e fala assim: nossa, o meu filho tem tal problema. Vamos falar um pouquinho da questão comportamental, que é o nosso tema, né? Então, às vezes a mãe chega e fala assim: nossa, meu filho, ele é hiperativo, ele tem problema disso, ele não sei o quê, né? Não é que nós tenhamos que pôr culpa, mas se a gente não olhar para a gente primeiro, para entender o porquê que meu filho está tendo esta reação, né? Ou para que ele está exteriorizando algo, né? Espelhando, né? Aí a gente não tem como curar, né? Não tem como equilibrar. Então, muitas vezes chega uma mãe, ai, tal, meu filho tem tantos anos, eu tenho tal problema, daí eu chego e falo, né, com a pessoa, explico que primeiramente a gente tem que olhar para ela e para o pai dela, para depois a gente conseguir tratar essa criança. Na psicologia também é assim, né? Então, a gente vai tendo cada vez mais esse entendimento do para que eu preciso ter o autoconhecimento. E o autoconhecimento começa pelo conhecimento dos meus familiares, né, do meu clã, qual a história, de onde vieram essas pessoas. Temos muitos imigrantes, na minha família, né, eu tenho dos dois lados imigrantes italianos. Então, o que essas pessoas viveram quando elas saíram e abandonaram, né, o país delas, onde elas chegaram aqui com dificuldades, né, tiveram que batalhar, se reerguer, deixaram pessoas lá atrás. Então, isso tudo nós vamos exprimindo no nosso dia a dia, na nossa vida, em determinadas situações. E depois, o principal é a gente também ter o nosso autoconhecimento do quais são os meus desejos, o que eu quero para mim, o que eu projeto para o meu futuro,
quais são os meus comportamentos, quais são as minhas dificuldades, para eu entender, né, pela história dos meus familiares, pela história dos meus pais. A gente costuma não ir tão longe na história, né? Porém, se alguém quiser, desliga o áudio ali, né? Para a gente não ficar com barulho. Eu Obrigada. tô controlando. Então, assim, tranquilo. Então, assim, a gente costuma olhar pelo menos 3 gerações atrás, né? Para a gente poder ter um entendimento. Mesmo porque a gente contar mais de 3 gerações é difícil realmente, muitas vezes, a gente ter tanta informação, né? Então, voltando um pouquinho, falando novamente do projeto gestacional, onde para o pai nós vamos olhar os 9 meses atrás para ver quais são as tendências, né, que essa pessoa vai ter a desenvolver em comportamentos, em profissão, né, para que ela entenda, né, o para que eu fui a seguir tal profissão ou desenvolvi tais programantes de comportamentos, né. Na questão da mãe, quando a gente tem a concepção, o que que nós vamos olhar? O que a mãe viveu na gestação, né? E isso é muito importante, gente, é muito importante mesmo, porque tudo que essa mãe vive, né, ela passa para o filho. Não é só o alimento que é passado, né, a parte nutricional, mas sim tudo que ela sente. Então, quanto mais essa mãe tem conexão com essa gestação, melhor é para esse filho, né? Pois essa conexão onde a mãe começa desde o começo, né? Se for o caso, né? Que nem sempre é o caso de ter sido uma gestação também programada, né? Muitas vezes, né? Acontece, né? Foi um acidente, né? Mas depois a gente vai entender que nada na vida acontece por acaso, nada é um acidente, né? Então, quais são as projeções que essa mãe tem? Qual é a conexão que essa mãe tem durante essa gestação? Que vai determinar o quê? Se essa criança se sente acolhida, segura, para depois a gente também estar observando várias outras questões nessa criança, de padrões de comportamentos ou de dificuldades, né? Então, quanto mais essa mãe puder conversar, né? Conversar com sua barriga, né? Eu sempre falo para as gestantes, né? Conversem com seus filhos, né? Prestem atenção no que está acontecendo no seu dia a dia, os seus pensamentos, no que você está assistindo, né? E quanto mais ela cria essa gestação, essa expectativa, eu posicionar, eu dar o sentido de ter um quarto para esse filho, projetar o bercinho, o que, que vai ser, o que, que não vai ser. Essa criança está tendo informação do quê? De que eu estou sendo acolhida, né? Estou tendo o meu espaço dentro dessa família. E quando isso não acontece também, a gente tem, né, alguns outros tipos de sintomas. Eu não vou entrar muito nesse contexto, que vai ser tema aí para frente das próximas aulas, né, com a Ana, para vocês estarem entendendo um pouquinho mais a fundo. Porém, eu quero muito deixar algumas experiências minhas, né, do como é importante a gestação, o modo como essa criança vem a nascer, o que que essa mãe veio a passar a viver. Vou contar um pouquinho dentro da questão da reprogramação em clientes que eu tratei. Por exemplo, eu tive uma menina com 9 anos com síndrome do pânico. Aí você pensa, nossa, síndrome do pânico numa criança de 9 anos. O que que essa criança viveu nesses 9 anos? Vamos fazer a história, né, de vida com a mãe, primeiramente, para depois conversar com essa filha, né? Então, quando você olha para a vida dessa criança, ela não tem um desencadeador, ela não passou um susto, ela não passou algo que arremetesse ela a ter esse sintoma tão exacerbado, né? Porque a síndrome do pânico é algo muito paralisante, né? É algo que bloqueia demais a vida da pessoa. Mas quando eu busquei, né, a história de vida da gestação dela, né, dessa mãe, essa mãe teve um susto muito grande durante a gestação, foi um assalto num ônibus, né? Ela foi um susto muito grande. Então, aquela sensação, olha só, 9 meses, 9 anos depois, essa menina vem manifestar a síndrome do pânico, onde durante toda essa caminhada até os 9 anos, o que a mãe relatava muito, que é a dificuldade da filha de ficar no quarto dela, ela não podia dormir sozinha,
Então, essa separação de ir até a escola, né, era muito difícil, né? E a mãe tinha, né? Porque os pais também têm que ter a vida deles, né? A vida conjugal, as suas relações, isso é importante para a família. E isso acabava meio que, né, ficando difícil de acontecer, já que a mãe precisava estar sempre com essa filha, né? Pela essa insegurança, esse medo, esse afastamento, cada vez que ia para a escola, ela ficava, sabe, muito nervosa, ela não ficava bem. Então, primeiro, o que que eu fiz? Eu fui tratar a mãe, né? A gente foi trabalhar essas memórias. Depois, como a menina já tinha 9 anos, eu fui trabalhar na criança. Foram com a menina foram duas consultas, né? Que são, dentro da reprogramação, a gente faz uma por mês. E já bastou para a gente eliminar essa memória e ela voltar a ter a vidinha dela normal, né? Então, outro exemplo que eu quero dar, não falando apenas da criança, mas depois nós adultos, né? A questão, por exemplo, de como foi a minha gestação, como é que foi o meu parto. Aí essa pessoa cresce, se desenvolve, casa, essa mulher, vamos, né, colocar a mulher, porque eu recebo muitas mulheres com esses problemas. E a pessoa vem com aquela questão do tipo, olha, antes de eu tentar fazer um tratamento de inseminação, algo hormonal, eu queria tentar alguma coisa diferente para ver se eu não preciso, porque eu não estou conseguindo engravidar, né? Então tá, vamos escolher a história dessa pessoa novamente, do seu nascimento, a história da mãe, o que que essa moça viveu, essa pessoa, esse adulto viveu na vida dela, né? Aí a gente chegando principalmente na questão da mãe, da gestação da mãe, né, com essa adulta hoje, o que que essa mãe viveu? Como é que foi o parto? E os casos que eu tenho em relato do consultório são a dificuldade, né, do nascimento, foram partos que foram de risco, né, onde, ou seja, aquela pessoa com dificuldade de engravidar, ela veio para o consultório por quê? Eu quero muito ser mãe, só que eu não entendo por quê. De repente me dá uma sensação muito de medo. Parece que me dá uma sensação de pânico, a outra tem uma sensação de talvez de não ser uma boa mãe, de que eu não vou conseguir, né? Então, dentro da história da gestação, o que que houve nesses casos? A mãe quase perdeu a criança, né? Foi um parto muito difícil, foi muito demorado, a criança quase morreu. E daí, o que que essa pessoa veio manifestando no consultório é o quê? Eu quero ter filho, mas eu não consigo. Mas qual que é o sentimento que eu tenho quando eu penso em estar grávida, em ser mãe? Eu tenho medo, ela falava, eu tenho medo de engravidar. Eu tenho medo de estar grávida, dessa criança nascer. Então, daí, quando você mostra para a pessoa, olha só a história do seu nascimento, olha só a história que você traz hoje, né? São as memórias que estão sendo reativadas inconscientemente, porque fica tudo lá naquele padrão do nosso inconsciente. Nós não lembramos, imagina, né? Nós mal nascemos, constituímos uma vida, a gente não vai ter a lembrança do que aconteceu durante o tempo que a gente esteve na barriga das nossas mães. Porém, o nosso corpo, o nosso inconsciente, ele nunca esquece. Então, por isso que é muito importante para quem está aqui pensando em gestar, né, já vá pensando em todos esses programantes que nós chamamos, né? Como é que foi né, a sua gestação? O que que tua mãe viveu? Foi uma relação boa? Não foi? Porque nós temos a tendência a repetir as situações. Mas por que que eu tenho que repetir as situações? Justamente porque cada um de nós viemos com um propósito dentro da nossa família. E quando a gente fala em propósito, né, as pessoas vão buscar, né, coisas grandiosas, mas muitas vezes o seu propósito é fazer uma reparação, talvez, dessa gestação que não foi boa, de talvez ter a reparação de um casamento que não foi bom, um relacionamento que não foi bom, e você vem com esse propósito de reparar essa situação. Então, entender o contexto, como é que viveu a minha avó, como foi o relacionamento da minha avó, do meu avô, quem eles foram, tanto paterno quanto materno, porque tudo gera informação na nossa vida e tudo vai direcionar quem eu sou hoje.
Isso é muito importante. Isso, basicamente, né, vai direcionar o que você está projetando para os seus filhos, né? Então, quando a gente fala em projetar, é o projetar toda essa questão desse transgeracional, né, onde nós viemos com toda essa carga genética, emocional, para transmitir para essas crianças, que eles vão estar, né, olhando para o que eu preciso, para que eu tenho tal nome, tal profissão, para que eu vim dessa forma ou de outra forma. Então, para que cada um de nós estamos dentro do nosso contexto familiar. Dentro depois da questão do pós-natal, né, da criança nasceu, aí a gente vai começar, né, olhar para a vida dessa criança, né, que a gente, né, na nossa profissão olhamos bem antes, mas quando nós nos tornamos pais, nós começamos a olhar quando essa criança nasce, né? Então aí nós vamos começar a perceber. Cada um vai ter um sintoma, vai ter um comportamento. Quem tem mais de um filho sabe disso, que nenhum filho é igual ao outro, né? Então, essa questão de olhar para a posição de filho, de olhar para os seus comportamentos, né? Cada um vai ter sua função na família, dentro da psicogenealogia, dentro da constelação familiar, dentro dessa visão sistêmica. Isso é muito importante e realmente é importante a gente olhar quais são todas essas programações para a gente entender e também estar auxiliando, porque não é só a gente passar por um tratamento, é basicamente a gente entender o para quê disso tudo, para que eu possa estar me melhorando, me ajudando e também estar ajudando aos meus filhos, aos meus netos futuramente, né? E para quem talvez já tenha netos também vai entender muita coisa. Minha filha é assim porque é igualzinha a mim, ou não, a minha filha é assim, é igualzinha a avó. Às vezes tem o mesmo nome, né? Então, falando um pouquinho também da questão do nome, os nossos nomes, né? Os nomes são fórmulas. Então, quando a gente olha na decodificação do nome, isso indica o quê? Qual é a sua função na sua família? Para que você veio, né? Então, dentro da decodificação do nome, é uma das coisas que eu acho mais maravilhosa dentro da psicogenealogia, porque a gente pode olhar do para que eu vim, quem é você. Porque os nossos nomes, eles portam nossa função no nosso sistema familiar. Então, eu sempre falo que é para as pessoas, né? Qual que é o nome que você tem vontade de ter nessa criança? O que você está projetando para essa criança? Qual é o nome que você vai dar? Esse nome tem vínculo com algum ancestral? É o nome da avó? É o nome da bisavó, da tia, do tio? Porque quando você coloca o nome do seu filho, na sua filha, né, de alguém que já é da família, você automaticamente está delegando a essa criança todas as informações dessa pessoa. Né? Eu gostava muito da avó, muito de tal pessoa, ou mesmo quando a gente busca fora, né? Então, quando eu olho para aquele nome, qual a sensação que eu tenho, né? E quando nós, na parte clínica, olhamos para a decodificação do nome, também isso nos remete a olhar para a função dessa pessoa, para as problemáticas que ela vive, né? Quais são os padrões e o que ela vem a reparar, né? Então, o nome é muito importante para a gente entender todo o contexto da vida daquela pessoa, que somos nós, né? Falando na questão também de reparação, mecanismos de reparação. Então, cada um de nós vem com uma função. E nós reparamos de que forma? Nós reparamos através da nossa profissão, né? Olhando para o nosso sistema familiar, né? Então, nós reparamos através da nossa profissão, através de doenças, enfermidades que nós portamos ou que venhamos a desenvolver durante o curso da nossa vida, e também através dos nossos filhos. Então, muitas vezes, por que através dos nossos filhos? Talvez, vamos dar alguns exemplos, que tudo são exemplos, né? Porque todo mundo tem que ser analisado individualmente, não dá para pôr todo mundo dentro de um pacote. Mas nós vamos dando as pistas, as direções. Então, vamos supor que você não tem um bom relacionamento com o teu pai, ou basicamente eu vou pegar com a mãe, tá?
Então, eu não me dou bem com a minha mãe. Aí, de repente, a minha filha vai estar exibindo para mim as características que eu preciso olhar para quem? Para minha mãe. Nossa, ela é igualzinha, ela fala igualzinha, a minha mãe é igualzinha. Então, quanto mais a gente entende o para quê que eu tenho que lidar com tais situações, as coisas vão ficando mais fáceis de entender. E, basicamente, também o que eu sempre falo em consultório é que não julguem. Ah, mas aquela pessoa é assim, dessa forma, eu não, né, disparo aquele hook, né? Eu não gosto daquela pessoa daquela forma, tenho dificuldade com meu marido ou com a minha esposa, porque ele age dessa forma e aquilo me tira do sério. Daí tá. Quem que era assim na sua família? É o pai e a mãe, é um tio, quem era alguma pessoa que era muito próxima. E aquilo irrita a pessoa e os nossos relacionamentos vêm em espelhamento para nos mostrar também, né? A gente não casa com o nosso parceiro por acaso. Nós casamos por espelhamento, pela necessidade que eu tenho de reparar no meu clã e pela necessidade que esse meu marido tem de reparar no clã dele, alguém com as minhas características. E os nossos filhos também vêm com com essa mesma função, onde a gente vai olhar o para que eu preciso olhar para tais comportamentos, para que aquilo irrita em mim, para que eu tenho que ter essa paciência, ou eu tenho muitas vezes também a questão de o desenvolvimento de algumas síndromes. Então, qual é o para que essa criança veio no formato que ela veio, que você veio no formato que você veio? Também vamos falar um pouquinho, vou dar uma colada aqui nos mecanismos de reparação. Então, olhando na questão, como eu falei, do pai, o pai na constelação, depois as meninas da constelação nas outras aulas vão dar um pouco mais desse aporte, né, da função pai, da função mãe, né, o que isso vai dar de características, de tendências ao meu trabalho, por exemplo, né? Então, vamos supor, né, vou dar uma coladinha aqui, porque tem muita informação, né? Então, dentro da questão da tendência profissional, aquelas crianças que vão estar buscando um pai, por exemplo, né? Então, você vai olhar qual que é a função da profissão daquela pessoa, quais as tendências que aquela criança vai tendo, às vezes, já no decorrer da sua vida, na sua adolescência, vai despertando. Então, a partir daí, você começa a olhar para aquela função daquela profissão e qual que é o fator reparador, né? Dentro da psicogenealogia, dentro da constelação, a gente olha para esses padrões ali também, né? Então, dentro da questão da polícia, um vigilante, né? Alguém que vai trabalhar como sistemas de comunicação. Então, qual que é a função? Né? Então, o pai, a gente vai estar olhando para essa questão de a pessoa se tornou um policial, um vigilante, né? Um segurança. Né? O pai tem essa função de dar segurança. Talvez, por que eu vim buscar essa função? Será que meu pai não me deu muita segurança? Ou eu não tive um pai para me dar segurança? Para que eu preciso olhar para essa profissão? Quando a gente fala também da questão de injustiças, né? Então, os advogados, promotores, pessoas que estão ligados a questões judiciais. Se for uma questão do advogado, né? Então, qual que é a tendência desse advogado? Ele gosta mais de trabalhar com problemas familiares? Na sua família, na família daquele advogado, vamos olhar para ele? Teve muitas, né, divergências entre as famílias, teve brigas, um juiz, um promotor, alguém perdeu terras, alguém perdeu bens, quais foram as injustiças vividas nesse sistema familiar, né? A questão nós, né, dos terapeutas, né, e eu também sou terapeuta, né, então, que nem no meu caso, função fisioterapeuta, né, então a gente vai olhar para um osteopata, com vários outros tipos de terapia que lidam com a parte física, então a gente vai olhar principalmente para quem? Quem no meu sistema familiar foi bloqueado, não pôde, né, fisicamente exercer, ou fisicamente exercer, a gente vai olhando para um amplo olhar, né, do tipo,
aquela pessoa ficou imobilizada como? Ela talvez pode ter sido uma mãe, uma mulher, alguém que não pôde tomar tal direção, ou não pôde, teve sua vida bloqueada no sentido ou físico mesmo, né? Pode ter sido um acidente que aconteceu e essa pessoa teve uma vida bloqueada, incapacitada, ou essa mãe, essa avó, essa bisavó, talvez tenha tido um casamento onde ela não pôde seguir aquilo, né? Ela foi bloqueada na vida dela. Então, na questão das terapias, a parte da saúde, do médico, quem na família, muitas vezes você pega, já tem aquela família que vem os médicos, agora tem aquela família que nunca teve um médico. Qual é a tendência, a especialização desse médico ou dessa médica? Né? Ela foi olhar para problemas de parto, ginecologista. Então, será que lá na família, lá atrás, tiveram perdas de família, né, de criança, perdão, né? Alguma criança morreu na gestação, ou não foi bem assistida, né? Para que eu preciso ter um médico? Quem na família perdeu? Se é um psiquiatra, né? Quem na família teve problemas emocionais, psiquiátricos, depressões, não foi tratado, e eu preciso hoje olhar para essas questões para reparar. Então, quando a gente olha a questão da função da profissão e a gente olha para a questão do nosso clã, a gente vai entender se eu estou nessa função, numa reparação, onde a gente fala que nós estamos em lealdade, onde essa lealdade me condiciona a algo que talvez eu não seja feliz, ou se eu estou numa função próspera, né, onde eu já fiz aquela reparação, já olhei para aquilo que eu tinha que olhar, e a partir daí eu me torno próspero. Então, o nosso propósito está sempre vinculado ao que foi vivido na nossa família, o que esse meu sistema precisa olhar, precisa reparar para que hoje eu seja próspero nisso. Então, muitas vezes a gente pega pessoas que não são felizes dentro das suas profissões, aí a gente vai começar a olhar um pouquinho para as projeções que nós jogamos para os nossos filhos. Né? Qual é o tipo de filho que eu projetei para a minha filha? Qual é o tipo de filha que meu pai queria que eu fosse? E de repente hoje eu passo, muitas pessoas, né? Acontece muito, a gente recebe muito consultório, há anos da vida exercendo algo onde elas não têm felicidade ou elas não são prósperas. Será que ela está seguindo aquilo que era para ser para ela? É aquilo que toca lá dentro? Ou é porque foi um projeto que foi jogado para você? Aí eu não tenho sucesso na minha profissão, eu não sou feliz, né? E essa criança, quando a gente olha lá para a criança, muitas vezes nós, como os pais, olhando lá na gestação, a gente já começa a projetar os nossos filhos. Eu quero que a minha filha faça o que eu nunca fiz. Que ela vai viajar, que ela vai fazer não sei o quê, que ela vai tal coisa, porque isso eu nunca pude realizar. Qual é o tipo de projeto que você pôs no seu filho? Qual é o tipo de projeto que sua mãe colocou em você? O seu pai, antes, vai determinar as suas tendências profissionais, os seus comportamentos. A sua mãe, né, junto, né, com todo esse contexto, vai projetar em você coisas do tipo, eu vou ter um filho agora porque eu tô ficando mais velha. A gente chama de filho bengala, né? Ele vem para o quê? Com a determinação de cuidar dos pais na velhice. Então, isso vai determinar nessa criança não tanto, mas lá na sua fase adulta, aquela pessoa que vai ter dificuldade de relacionamento, aquela pessoa que não vai conseguir ter um casamento, sabe aquela coisa, fiquei para titia ou para titio, né? Não consigo sair, eu não consigo morar longe, eu não vou estudar longe porque eu não posso abandonar os meus pais. Gera-se um vínculo, um projeto que veio lá na gestação, onde lá na fase adulta, aquela pessoa não vai conseguir viver a vida dela, porque inconscientemente o meu projeto é cuidar do meu pai e da minha mãe na velhice. Então, como que eu vou estudar fora? Como é que eu vou me casar e ter minha vida se eu tenho que olhar para eles? Então, qual é o projeto que você colocou para o seu filho? Dá para desprogramar isso? Dá. A gente vai chegar isso lá no final das semanas, né?
Então, filho medicamento, por exemplo, né? Ou tem até um filme bem famoso que agora eu não vou lembrar o nome, até eu pensei nele e esqueci de pesquisar. Que tem a história de uma mãe que gera uma filha, né, uma irmã, para salvar aquela primeira filha. Que aquela primeira filha tem uma leucemia, precisava de transplante, ninguém era compatível. E durante toda a infância, a vida inteira daquela criança, ela teve que ser submetida a processos, né, cirúrgicos, médicos, né, de transplante de medula, aquela coisa, até que chega um ponto que a menina fala que ela não quer mais aquela vida. Ela quer viver a vida dela, é o direito dela. E muitas vezes acontece isso. Eu vou ter um filho, um medicamento, que nós falamos, para salvar um outro, seja um outro filho, seja um pai ou uma mãe, né? Então, para que eu vim? Aquele filho, deixa eu dar uma coladinha aqui, gente. Então, a gente tem, por exemplo, eu não vou citar todos, que tem muita coisa aqui, tá? Então, o filho de prolongador, né? Então, ele é bem parecido com aquele filho onde eu projetei aquela questão de o que eu não pude ser, o que eu não pude fazer. Então, é aquele filho que ele vem dar seguimento à sua função. Ah, eu fui médico, meu filho foi médico também, porque eu já projetei para ele isso, né? Então, eu já, durante todo o contexto da infância, né, ele teve junto com o pai ou com a mãe nessa função, e ele acaba o quê? Tendo afinidade com aquilo e acaba fazendo aquele segmento. Assim como também a gente tem os pontos negativos, né? Então, eu posso dar segmento, por exemplo, eu tive questões de filhos com determinada idade, eles começaram a desenvolver alguns problemas comportamentais ou mentais. Aí, em tal idade, aquele filho, quando atingiu tal idade, que a gente depois vai simetricamente olhar para o pai ou para a mãe, mas no caso que eu vou citar, era do pai. Em determinada idade, aquele filho começou a desenvolver depressão, tendência a suicídio. Daí tá, qual é a idade desse filho? O que que aconteceu na família? Tá, o pai teve perda de uma criança, teve, né, toda uma complicação, né, emocional. E o filho, na mesma idade, desenvolve o mesmo sintoma sem ele ter vivido aquele mesmo problema. Aí fica, não entendo porque eu sou assim, eu não entendo. Então a gente começa a trabalhar as quebras das lealdades, né? Eu não vou abordar isso agora, né? Porque a gente está falando de um outro tema, mas apenas para que vocês entendam cada vez mais todo o contexto que nós carregamos nos nossos familiares, né? Para que a gente possa depois olhar para as questões sanadoras, né? Então, o que que esse filho veio projetado? O que que você projetou para o seu filho? Quais são as suas características? O que que você não viveu que você projeta no seu filho? O que que você faz para esse filho em repetição com a sua infância? Muitas vezes eu falo também para a pessoa assim: o meu filho hoje é desafiador, ele, né, tem aquele transtorno opositor. Tá, como que era na sua infância? O que que você viveu na mesma idade que o seu filho tem hoje? Meu filho é muito medroso. Tá, o que aconteceu na idade, vamos supor, a criança tem 5 anos e tem medo de dormir sozinha, ou tem dificuldade de conversar com alguém, né, na escola, de se comunicar. O que você viveu nessa idade? Eu não vivi nada disso, tá? Então a gente vai olhar para o fator transgeracional. Ou não, a pessoa vem me relatar, então, meus pais eram muito rígidos, eu não podia falar. Aí hoje aquela criança, ela pode falar, só que ela vem com aquela informação de que eu não posso. Porque na minha infância, minha, né, o do pai ou da mãe, ela também não podia falar. Então, muitas vezes a gente começa a entrar em conflito com os nossos filhos, mas a gente precisa primeiro entender o que que é que eu vivi, por que que ele está exteriorizando isso hoje. No meu Instagram eu citei esses dias ali a questão da incontinência urinária, estou citando ali alguns conflitos da questão do TDAH, né? Porque a gente não pode olhar apenas para um conflito, né? A gente tem que olhar para o indivíduo como um todo, o que que ele viveu, e a partir daí a gente vai olhando para
as possibilidades que nós temos de olhar para qual é o conflito vivido. E a partir daí, sim, é que a gente vai começar a olhar para eu me curar, para depois eu curar o outro. Sempre vai ser esse o mecanismo, onde eu primeiro preciso olhar para mim, entender o que eu sou, e eu recebo muitas pessoas, muitos adultos que chegam, já estão casados, com família, com filhos, e às vezes você pergunta para a pessoa assim, tá, o que você gosta? Ah, eu não sei. O que você gosta de fazer? O que você gosta de tendência, algo que te agrada? Ah, então às vezes você pega a questão das mulheres que viveram todo aquele esquema comportamental onde ela não podia ser, né? Então ela continua dando seguimento a isso, onde eu não mereço ser feliz, onde eu não mereço isso, eu não posso aquilo, e eu vivo em sacrifício pela minha família. E muitas vezes ela nem vive um contexto de um casamento que é desta forma, mas em condicionamento ao que viveu o pai, a mãe, os avós, ela continua perpetuando isso. E o que eu estou passando para informação para minha filha, para o meu filho também? De que eu preciso trabalhar, ele precisa ter esse mesmo segmento, senão ele não está dentro do pertencimento do contexto familiar, ele está fora desse contexto familiar, né? Então, o entender o para que eu sou como eu sou, o para que o meu filho está me mostrando, sendo reflexo das nossas ações, das nossas não ações, das nossas dificuldades, isso é que vai fazer com que a gente possa desenvolver os nossos adultos muito melhores e a nós mesmos. E a partir daí a gente começa olhando para os sintomas, por exemplo, de uma incontinência, onde a gente vai ter a questão do território, né? O território é o quê? É tudo aquilo que é meu. Mas o que é o território, aquilo tudo que é meu? É a minha caneta, é a minha cama, é a minha mesa, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu quarto. E muitas vezes, quando eu falo nessas questões do território, o pai e a mãe falam assim, mas não tem briga em casa, o pai e a mãe estão presentes, tal, legal. Daí eu falo assim, essa criança, ela tem o espaço dela, né? Ela tem o lugar dela. Ah, não, ele dorme comigo. Tá, não tem nada de errado nisso até uma determinada idade. Depois eu acho que pode ser que as meninas abordem um pouquinho essa questão. Mas essa criança tem o quarto dela, ela tem a cama dela, ela tem o espaço dela, aquele é o território dela. E muitas vezes, quando a gente fala em invasão de território, a gente também tem que olhar a questão de eu não ter o meu território, eu não saber quais são os meus limites, né? Até onde eu posso ir. Aí a criança pode também estar apresentando os comportamentos de incontinência, seja diurna ou noturna, que cada uma vai ter dentro das leis biológicas, né? Um reflexo, uma decodificação para a gente olhar para os sintomas e para a problemática que aquela criança está vivendo. Muitas vezes pode ser medo e insegurança, sim, pode, mas a grande maioria das vezes é a questão dos limites do meu território. Às vezes o pai e a mãe não estão em concordância, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, então eu fico, né? O que eu sigo? Né? Então os pais eles precisam estar em concordância para que essa criança possa ter um padrão de seguir algo que seja realmente algo que eu tenho um modelo a ser seguido, porque quando eu não tenho um modelo a ser seguido, eu não tenho limite, eu não tenho regras, isso também gera dificuldades nessa criança de insegurança, de como eu me portar, ou então o exacerbado, eu vou fazer do meu jeito, vai ser aquela criança que é mais impulsiva, então se eu não tenho uma regra estabelecida, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer do meu jeito. Então, cada uma tem a sua personalidade, os seus comportamentos. Até agora, eu acho que eu vou dar uma chamada para a Clatiúcia, para ela poder dar um aporte sobre essa questão mais da constelação, da sistêmica, para que vocês também tenham um pouquinho do olhar da questão sistêmica sobre esses aportes que eu comecei a fazer agora. Clati, está por aí?
Lígia, fantástico. Acho que a sistêmica e a psicogenealogia também andam aí bem juntas, né? Pessoal, eu sou a Cláudia, sou especialista em dores da alma, com formação em psicologia, psicanálise, antroposofia e sistêmica, né? E psicogenealogia também. Mas eu acho que a gente poderia abrir um pouco. Você trouxe tantas coisas fantásticas, principalmente na questão aí da nova medicina germânica, que eu sou apaixonada, ainda sou uma estudiosa, aí você me apoia muito, né? A Lígia me apoia muito, porque eu olho para o transgeracional. Então, clientes que chegam até mim com questões de pânico, muitas coisas, a Lígia sempre me dá um aporte nos meus atendimentos. Então, eu acredito que se alguém tiver alguma questão, vamos abrir para o pessoal perguntar o que você acha. Perfeito. Pode ser? Porque eu achei que se abrangeu fantasticamente, assim, uma visão maravilhosa. É que é muita coisa para falar, né? Porque a gente vai pincelando, porque se for para a gente ir aprofundar, a gente vai ficar um dia inteiro aqui falando, né? Então, a gente tem realmente muitas questões para olhar, mas a gente não tem hoje como dar um aprofundamento, e sim como dar uma pincelada, principalmente para que as pessoas comecem a olhar de maneira diferente. Muitas vezes a pessoa passa anos sem entender o comportamento do filho, ou mesmo o próprio comportamento, só que a partir do momento que dá aquele estalinho, que alguém dá aquele aporte para aquela pessoa olhar para aquele outro lado que ela nunca prestou atenção, as coisas começam a fazer sentido. Mas vamos sim abrir, porque tem muita coisa realmente, né? E não dá para fazer algo muito aprofundado por hora, né? Isso. Só lembrando, pessoal, que biologicamente, né, nós somos, eu tenho uma figurinha aqui super moderna, né? Então, nós somos assim, nós somos biologicamente um óvulo, um espermatozoide que se juntaram, criaram uma célula, se dividiram e nos formaram. Então, assim, o óvulo que me criou, ele foi gerado quando a minha mãe estava sendo gestada, porque quando a mulher é gestada, este óvulo está sendo gestado dentro da barriga da nossa avó. Então, tudo isso que a Lígia trouxe, né, de traumas, então, assim, às vezes o que minha avó viveu, não é? Então, muitas coisas estão ligadas, né? Eu já tive caso de uma cliente, por exemplo, que ela, quando chegou para um processo de 28 dias comigo, ela trazia que, Cláudia, eu acredito que eu passei por um processo de abuso quando era criança com um tio. E durante este processo de 28 dias, houve uma cura nesta menina de memória e na mãe, porque na realidade a memória que ela trazia deste abuso, que era desse tio, que na realidade era do tio da mãe, a memória não era dela, era da mãe. E a mãe, pela primeira vez, consegue falar e consegue se curar. Então, é muito forte tudo isso, essa memória. Então, o transgeracional é o que vai além das gerações. Nós estamos falando aqui de ciência, né? Respeitamos todas as religiões, mas numa visão de ciência. Lembrando que a célula tem memória, nós guardamos memória. Então, acho que isso é um olhar muito diferente, né? É abranger muito maior, é curar muito maior. Nós precisamos levar essa visão também às escolas, aos professores. Nós estamos vendo aqui hoje, né? A Rô vai entrar aí com a gente, porque ela já trabalha com professores, levando essa abertura, mas para que os professores também olhem, não é somente uma criança sentada numa cadeira. É uma criança com todas as gerações que vêm atrás. A importância dos professores também, não conhecer profundamente, mas conhecer pelo menos parte desta família, o que há dentro desta família, o que traz, né? E não simplesmente começarmos a diagnosticar, né, crianças ou rotular crianças. Então, a nossa preocupação maior, a nossa missão de vida, de nós quatro, quando nos unimos, né, é neste olhar com muito amor, né? Não estamos aqui criticando de forma alguma nenhum tipo de medicina, nada, mas só um olhar diferenciado. Se fizer sentido, ok, se não fizer, tudo bem. Então, vamos abrir aí para as questões? Alguém, pessoal? Alguma pergunta aí? Abrir o microfone ou fazer a pergunta pelo chat. Pessoal,
Eu só queria... Alô? Oi, tô ouvindo, Beatriz. Oi. Eu só queria parabenizar a Lígia, porque ela falou realmente muito bem. Inclusive, me identifiquei com questões que ela trouxe, sim, foi incrível. Obrigada. A gente é muito conectado, né? Realmente, acho que ninguém tá aqui Por acaso. por acaso, isso. Tudo, Isso aí. às vezes eu falo assim, né? A pessoa vem ali no consultório, fala, nossa, por que que eu nunca percebi isso antes? Eu falei assim, porque não era o momento. Assim como para mim também foi assim. Eu fui durante muitos anos, quando eu me tornei mãe, e eu comecei a ter as minhas dificuldades também, ou seja, eu não entendia isso tudo ainda, não tinha estudado isso tudo. E quando eu comecei a olhar para isso, que foi justamente quando a partir de um tratamento, saiu aquela dor que eu tinha e aquelas coisas que eu tratava como, basicamente como fisioterapeuta e nunca tive êxito, né? E de repente eu vi que não só aquela dor desapareceu, mas como a questão do entendimento, do comportamento e olhar diferente, né? Então tudo vem no momento que tem que ser, né? E esse momento que nós todos, né, o mundo inteiro está vivendo, ele está nos arremetendo a isso, a cada vez mais a parar e olhar para si mesmos, né? Então, não tem que ter julgamento. Ah, eu agi errado. Eu agi errado sem ter consciência, com a minha filha, em questão do comportamento, até que eu pude entender que eu estava fazendo uma repetição, que aquilo era um padrão de comportamento que eu sempre fugi, mas que eu também repeti. E a partir do momento que chegou a minha hora de olhar para isso, é que eu posso, então, ter a minha responsabilidade em mudar, né? Então, muitas vezes a gente fala, não julgue, porque a pessoa está muito tempo no padrão de vítima, no padrão disso, daquilo. Não dá para julgar, porque a gente não sabe o que aquela pessoa viveu e qual é o nível de entendimento e conhecimento que ela está tendo. Mas a partir do momento que sim, que você hoje, você tem o conhecimento, você tem a informação, aí sim você pode ter realmente a responsabilidade de olhar para isso e mudar, né? Então, tudo tem a sua hora, o seu momento, né? Não julguem, né? Como, eu fui errada, eu isso ou aquilo, não. A partir de agora, eu posso ser e fazer diferente, né? Isso aí. Mais alguém para perguntar? Podem perguntar, tá? Por favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Nice. Eu me identifiquei muito, até quero parabenizar, né, a vocês assim por essa iniciativa. Teve muitos pontos que eu me identifiquei. Até o meu menino vai com a Ana Chara, né? Ele faz com a psicóloga, né? E assim, muitas coisas, muitas fichas caíram. Então, assim, a gente conseguindo olhar para a gente consegue ajudar o nosso filho com mais maestria, né? Muito. Com certeza, viu? É aquela questão, né? A partir do momento que eu entendo, né? Porque os nossos filhos são os nossos reflexos, né? Até que eles tenham a sua maturidade, né? De agir por si mesmos, né? Porém, né? Que nós falamos, né? Que na psicogenealogia, na constelação, que a gente está sempre fazendo esse aporte dessa reparação, né? Então, o entendimento. Busquem sempre, sim, ter o conhecimento, busquem a informação da sua família, né? Quem eles eram, o que eles viveram, o que eles viveram em comportamentos, em profissão, em relacionamentos, para que você entenda o porquê que eu repito, seja até, né, quando a gente olha na profissão, no lado financeiro, na prosperidade, eu não fui próspera, eu não estou sendo isso, eu tenho uma pessoa no meu trabalho que ela implica comigo, que eu não gosto dela. Para que você tem que olhar para aquela pessoa? E os nossos filhos vêm para nos mostrar isso. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode nos melhorar para que eles também possam, né, viver uma vida bem, né, como a maioria de nós projeta, né, que eles façam diferente ou que eles sejam ainda melhores do que nós, né? Certo, muito obrigada, tá? Imagina. Mais alguém? Pode abrir o microfone. Euzinha,
Meu nome é Alice e eu não sou mãe ainda, mas sou professora dos pequenos, né? E a gente vê muita relação sobre isso no sentido de que os alunos chegam com muitas questões de casa e que os pais também não sabem. E aí falta um entendimento dos pais de procurar profissionais para que isso seja resolvido. Então, por exemplo, os alunos que têm muita dificuldade de aprendizado, sempre não, né? Está interligado a essas questões todas que foram faladas. E eu vou falar um pouquinho do contexto de Angola, que eu percebo que aqui é uma coisa muito de dar os nomes aos mais velhos. O avô foi muito importante, dá o nome. E isso vai passando assim, né? E aquele nome vai mesmo carregando, né? Eu acho que, às vezes, não diretamente na personalidade daquela criança, mas ela vai carregando o que aquele nome foi respeitado, né? E também vem uma cultura muito bem assim. Eu nasci pobre e eu vou morrer pobre. E essa geração vem passando, vem passando, vem passando, vem passando. E que às vezes eu sinto que eles não têm perspectiva de quebrar isso, sabe? Tipo, eles não sabem da onde tirar forças, ou da onde tirar. Não é forças a palavra certa, mas de onde tirar a motivação, o pensamento certo para conseguir quebrar isso, né? Porque aí vem os avós, os bisavós, aí você vem, aí vem os netos, depois vai, sabe, carregando essa geração, ou carregando a geração de alcoolismo, enfim, né? Então, tem tudo isso. E aqui a cultura é muito enraizada, muito de feitiço. Ah, não, porque fulano morreu de feitiço. Ah, porque fulano que tem o nome tal vai morrer jovem, sabe? E é muito difícil. E, infelizmente, eles não têm o conhecimento de que, como a gente está tendo hoje, sabe? Ou que tem profissionais para atender as pessoas e para mudar uma geração e para que a gente possa olhar de uma maneira diferente, né? Mas eu estou gostando muito, também me identifico com várias outras coisas e parabenizar por esse momento com vocês, e está sendo incrível. É só isso que eu gostaria de falar. Muito grata, viu? Grata pela presença de todas, né? Até eu queria deixar como algo que ela falou aqui agora, tem no YouTube e tem o livro também, que é a Biologia da Crença. Esqueci o nome do autor agora, Cláudio, tu lembra? Eu vou procurar aqui, porque eu tenho ele aqui, eu já te falo. Pois é, agora fugiu o nome do autor, mas se vocês procurarem Biologia da Crença, né? Que é justamente, né, todo esse aporte, né? E é o que a sistêmica olha, né? Assim como a psicogenealogia. Bruce Lipton, isso, né? Então, justamente foi o que eu falei lá no início, né? De ter nós somos esse holograma, onde nós vamos refletindo a geração o que foram os nossos antepassados. E dentro dessa metagenética, né, que o Bruce Lipton fala com maestria, e é maravilhoso isso, sabe? A gente começa a entender esses padrões comportamentais que nós vamos refletindo, eles são muito enraizados no nosso inconsciente. Então, depois as meninas, né, mas acho que na próxima aula ou nas outras, que elas vão falar um pouquinho mais da sistêmica, da questão do pertencimento, né, das leis, né, da constelação ali, né, que eu acabei esquecendo todas elas ali. Então, vocês vão entender que muitas vezes eu não pertencer, eu não ser igual, eu não faço parte. Então, como que eu não vou ser igual aos meus pais, à minha família, né? Então, quanto maior a crença, né, maior o padrão de repetição e mais difícil é quebrar esses comportamentos. Mas não é impossível. Dentro da constelação, a Nachara, a Cláudia fazem isso com muita, né, facilidade. E não vai envolver dores, vai envolver emoções, né? Mas também é possível. E esse entendimento, né, de tudo aquilo que eu acredito, né, isso reflete nas nossas células, na nossa vida, no nosso comportamento. Então, o que eu creio, né, vai me levar a vários padrões. O que a minha família, quais são os padrões, quais são as regras dessa família. Por exemplo, não pode casar com pessoa com brinco, não pode casar com ninguém que tem tatuagem, não pode isso. Quais são as regras da sua família? Quais são as crenças, a religião, contexto social dessa pessoa vai estar regendo, né, os padrões comportamentais, e a saúde, sim, também da pessoa, né?
Mas é aquilo, né? Sempre vai ter uma geração que vem para quebrar, né? Isso é bíblico, né? Mas não vamos entrar muito nessa questão, senão a gente vai dar mais uma aula. Já deu o nosso horário aqui, Lígia, né? Aí, gente. 10h06 já. Bem, acho que a gente... Ana, quer colocar alguma coisa? Isso, eu queria deixar uma tarefinha, porque na próxima semana, no dia 14, é minha aula, e eu vou falar sobre gestação, né? Então, antes da gente finalizar, eu queria que vocês tentassem resgatar esse momento, vocês que são mães, né? O momento dessa pré-concepção, que a Lígia colocou, o que vocês estavam vivendo naquele momento, como foi a gestação do filho de vocês, foi uma gestação fácil, foi uma gestação difícil, quais eram os sentimentos naquele momento, né? Vocês estavam separados e houve um relacionamento de uma noite com o pai do filho de vocês, qual era o desejo daquela criança, se é realmente aquele esperado, era um filho do sexo oposto, que era o desejado. Então, tentam fazer esse resgate todo, vocês também, quanto filhos, como foi a gestação da mãe de vocês, se vocês ainda têm a mãe junto e o pai, perguntem como foi a gestação, né? Caso vocês não tenham mais o pai e a mãe, sintam, porque vocês vão encontrar as respostas dentro de vocês. E aí, a partir desse momento, nós vamos fazer tudo isso, vamos trazer essas informações e a gente faz algumas reprogramações a partir da próxima semana, tá? Na próxima semana eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo hoje aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu caí, fiquei fora um período, eu ouvia vocês, mas eu não conseguia mais me conectar e tem uma questão particular minha, que é algumas ressignificações que eu estou fazendo, e a partir da semana que vem, quando eu falar sobre gestação, eu vou entrar nesse ponto que foi da minha pré-concepção. Então eu vou trazer um pouquinho da minha história, pré-concepção, que foi uma manifestação que ocorreu hoje, e aí eu entro na gestação e sigo no conhecimento com vocês, tá bom? Perfeito, gratidão. Ana, obrigada. Pessoal, isso é muito interessante também, para os que vão conseguir acompanhar os 4 encontros, né? A Rô está aqui, ela fez a imersão comigo de autoconhecimento. Se vocês conseguirem separar um caderninho para esses 4 encontros e anotando como isso que a Ana trouxe perfeitamente, cair no momento, naquele momento eu não ouvi, naquele momento meu filho me chamou. Depois vocês podem mandar essas questões no privado para a gente vai ter um prazer enorme de criar mais questionamento para vocês sobre este questionamento que vocês vão trazer. Porque aí nós começamos um olhar de tomada de consciência, mas acolhendo esta dor. Porque a gente aqui não vai olhar para a dor e abrir a ferida, a gente quer acolher a dor. Como a Ana trouxe aí, que olhou para o que aconteceu, que nada é por acaso, né? Quando chega no momento de tocar, algo acontece, né? Me dá vontade de ir no banheiro, me dá vontade de tomar água, meu marido me chama, meu filho... Então, sempre algo acontece. Cai a conexão. Cai a conexão. Então, assim, este momento de atendimento, eu tenho feito, né, os atendimentos tudo online, e eu também tinha essa crença que não era possível, né? E o que eu vejo é usar tudo isso ao favor do desenvolvimento do cliente, porque isso tudo faz parte, tá bom? Rô, quer colocar alguma coisa? Cadê a Rô? Rô, tá ouvindo a gente? Sim, estou. Quer colocar alguma coisa? Não, foi fantástico, parabéns. Realmente li o que a Tati falou, é importante a gente fazer essas anotações. A gente está num horário também, e criança em casa, acontecem várias coisas, é bom a gente dar uma revisitada ali, olhar com mais calma, com atenção, a hora que vocês conseguirem. E vamos, né, desenvolvendo todas essas questões aí, para a gente depois trabalhar também como lidar com tudo isso, né? De forma devagar, vamos com calma, não se culpem, como as meninas falaram, que vai dar tudo certo. Obrigada. Pessoal, se fez sentido para vocês, convidem o maior número de pessoas. Alice, você que trouxe isso tão maravilhosamente aí, que você trouxe do seu desejo, que é uma missão como minha, da Lígia, da Ana e da Rô, de mudar um pouquinho de cada vez, e logo nós estamos mudando muito, né? Então, traga mais pessoas, recrutem mais pessoas. Se não fez sentido, gente, está tudo certo, né? Tem vários outros aportes que a gente pode olhar para o nosso desenvolvimento.
Mas se fez sentido, entre lá no nosso Instagram, marque os amigos de vocês, traga esses amigos de vocês, para a gente trazer um pouco de paz para dentro das famílias, começando através da nossa paz. Tá bom? Meninas, eu também quero agradecer a presença de vocês, que realmente é importante, né? Assim como para mim foi muito importante quando eu me iniciei dentro dessa nova visão, dentro da medicina germânica, da psicogenealogia, da sistêmica, que eu sou apaixonada pela constelação. Gente, busquem o autoconhecimento. Hoje, para a gente, né, para mim e para todos nós que estamos aqui, é uma felicidade imensa de estar transmitindo um pouco de todas essas nossas experiências, porque um dia nós também tínhamos precisado desses aportes, né? Então, a gente faz isso de coração para que a gente possa iluminar a vida de cada um de vocês e que vocês também possam passar isso para frente, porque a gente não pode deixar isso tudo guardado só para nós. Nós temos que transmitir. Eu acho que é o nosso propósito maior como filhos de Deus, não querendo falar em religiões, mas o nosso propósito como seres é perpetuar toda essa energia, toda essa luz e todo esse entendimento. E quanto mais nós possamos, né, jogar isso para frente, eu estou trazendo todo esse benefício de volta para mim e vocês também estão transmitindo e iluminando a vida de outras pessoas que também, muitas vezes, precisavam só ter um pouquinho desse entendimento para sair de um estado que ela há anos, né, luta e não tinha esse entendimento. Então, sou muito grata a cada um de vocês e a todas as minhas colegas aqui, nossas amigas, que está sendo uma parceria maravilhosa. Nós estamos aprendendo muito umas com as outras. Está sendo curativo para vocês e para nós também, tá? Grata para todo mundo. Beijão, gente. Gratidão. Até quarta-feira que vem às 9 horas, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.